Graças e paz, meus irmãos. Falar um pouquinho da aula passada, fazer um resumo da aula passada. A gente estava falando sobre as alianças abraâmica, mosaica e davídica. A gente vai tentar fazer um resumo aqui curto para que você possa compreender, aqueles irmãos que não puderam estar participando, por uma série de motivos, né? Às vezes não conseguiram chegar ou preso no trânsito, tá? A gente vai tentar resumir aqui para que você possa entender. O objetivo da gente com essa aula, na verdade, é fazer com que você compreenda que o milênio, né? O período milenar, o reino milenar, na verdade, ele vai ser físico, literal e aqui nessa terra. Então Deus ele fez promessas a Abraão, a Moisés e a Davi. Na verdade, até mais promessas do que essa. Então a gente tem essas promessas como alianças, né, que o Senhor fez, né, para falar de maneira mais clara. Não só em si promessas, mas alianças que o Senhor fez. Então no primeiro momento, no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus ele promete a Abraão, né? E no primeiro momento, Abraão ele questiona alguma coisa o Senhor, não que ele não creu, a Bíblia diz que ele creu naquilo que Deus prometeu a ele, está no versículo 4, e Deus faz um sinal, dá um sinal para ele, porque era de costume daquela época, pessoas que faziam uma aliança um com o outro, né, que davam a sua palavra, eles dividiam animais, e essas pessoas elas tinham que passar por esses animais. Isso era feito de maneira, era um costume desses povos naquele período, dividir os animais no meio, e passar entre os animais. E qual é o sentido disso? É que aquele que descumprisse essa promessa, ele iria se tornar como um daqueles animais, ele teria que ser morto e dividido ao meio em duas partes. É duro, mas era o costume daquela época. E quando você vai lendo aqui no decorrer do texto, do capítulo 15, você percebe que um sono vem sobre Abraão, e ele dorme. E na verdade só o Senhor passa como uma tocha, né, como um fogo pelo meio daquele sacrifício, daqueles animais ali que estavam divididos ao meio. O Senhor ele passa só. E o que quer dizer isso? É como se Deus estivesse jurando por ele mesmo, né? Porque como eu disse aqui, a história mostra que aquele que descumprisse, né, ele era dividido ao meio. Então Abraão não passa, o único que passa e passa só é o Senhor. Deus passa por ali sozinho e sela essa aliança. Então se tornou uma aliança incondicional, né? E de uma terra que Deus prometeu, quando você lê lá nos finais dos versículos, do versículo 19, ele vem falando basicamente do versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o cananeu, o quenizeu, o cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Você percebe que ele dá um nome dos locais, basicamente físicos e literais que existiam. Então Deus faz uma promessa a Abraão, física e literal, que vai acontecer nessa terra. Se você puder abrir no livro de Hebreus 11, depois aí em casa para você poder ler, a gente vai ter lendo Hebreus 11, o versículo 8, do 8 até o 10, que diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia pela fé. Peregrinou a terra da promessa, como em terra alheia, e habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Na verdade, Abraão ele peregrinou, né? E ele creu nessa promessa que o Senhor fez a ele. E o sonho dele era de ver o quê? A cidade que não foi edificada por homens, né? Não por mão de homens. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que descerá do céu. Esse era o desejo de Abraão. E nós cremos que Jerusalém celestial descerá do céu, está em Apocalipse, né, junto com o Pai. E é a cidade que não foi construída, foi edificada, não foi construída por mão de homens, mas foi edificada pelo próprio Senhor. Então, Abraão perseguiu isso. E o que você quer dizer com isso, Alessandro? Eu quero dizer, irmãos, que nós cremos nesse milênio, mais uma vez, físico e literal. Nós acreditamos que tudo vai ocorrer aqui nessa terra, segundo as promessas que Deus fez a Abraão, e ele é o Senhor, ele não pode negar a si mesmo. Gostaria que você, se você puder abrir na sua casa, o próximo versículo que a gente vai estar lendo,
É Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. É a promessa que Deus faz para Moisés, que basicamente é a aliança mosaica que a gente tem entendimento dentro do contexto teológico. E é uma aliança diferente da de Abraão, uma aliança condicional. Deus promete uma terra a Moisés, mas sobre uma condição, que era do cumprimento da lei que tinha sido estabelecida, que Deus deu a Moisés. A gente vai estar lendo aqui do versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuas a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então você percebe aqui que eles tinham que seguir aquilo que os preceitos que foram passados aqui por Moisés a eles. Então era uma aliança basicamente que era condicional à obediência. A aliança abraâmica não. Deus prometeu, ele passou pelo meio do sacrifício sozinho. Mas a mosaica, ela era uma aliança condicional. Agora a gente vai estar lendo em 2 Samuel, no capítulo 7, e o versículo 16, que é a aliança davídica. Deus faz uma aliança ao rei Davi, que diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Deus faz uma promessa a Davi, ao rei Davi, que era um homem segundo o seu coração, que a gente também entende que era uma aliança incondicional, independente de condições. Deus decidiu fazer essa aliança a Davi, e aquela é muito clara, que porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então ele está fazendo uma aliança eterna com Davi, de um trono que jamais deixaria de existir. E automaticamente, para que a gente possa compreender isso, e esse trono, né, como que isso jamais deixaria de existir? Como que ele estabeleceu para um homem carnal que teria que morrer um dia, assim como Davi morreu, um princípio eterno? Isso vai se cumprir quando a gente tem entendimento de que Jesus Cristo, filho de Davi. Quando a gente lê os primeiros versículos, a gente tem um hábito de indicar para que as pessoas comecem pelo Novo Testamento, elas comecem a ler o Evangelho de Mateus, eles já vê ali Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Então talvez tenha, como é que eu posso dizer, uma dificuldade deles compreenderem isso, né? E segundo essa aliança, essa promessa de um reino que seria eterno, nós precisamos de um ser eterno para que se possa cumprir isso. Eu gostaria que você puder abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. Que diz assim: eu estava assentado e olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como a nuvem dos céus, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Sião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servisse, e o seu domínio é o domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui Daniel está falando de Jesus Cristo. Então, o ancião de dias aqui é o Pai, e ele vem e ele recebe esse domínio do Pai. Então, basicamente, se cumpre aquilo que Davi está falando, porque Jesus é o descendente de Davi. Por isso que nós vemos do cego de Jericó e muitos no Novo Testamento clamarem como Jesus, o filho de Davi. Então, naquele momento, estavam declarando que Jesus era o sucessor do trono de Davi. E, na verdade, basicamente, a história mostra que ele se tornou uma ameaça ao governo romano por isso, não por ser o nosso Salvador e Senhor. Mas os romanos temiam, né, por ouvir falar nisso, que ele é o sucessor de um trono, do trono de Davi, né? Eles que tivesse algum problema, alguma rebelião acerca desse tempo, mas na hora para aquele tempo, isso ficou um tempo para uma outra história, tá bom, irmãos? É um tempo, na verdade, para uma história, não para uma outra aula, né? A gente fala sobre isso, essas questões aqui. Então você está tendo entendimento de que Jesus, ele sim é o sucessor do trono de Davi, porque Deus, o próprio Pai, fez uma promessa a Davi de que o reino dele jamais sucumbiria. Então Jesus, ele vem da linhagem do rei Davi
para estabelecer esse trono, assim como Daniel está falando aqui, que, né, estabelecendo esse trono, o trono de Davi, e a gente tem entendimento que vai ser em Jerusalém e no Monte Sião. Ele vai se assentar ao trono de Davi, ele vai governar as nações durante o período de 1000 anos e depois por toda a eternidade, amém, irmãos? E tem aqui a nova aliança, eu gostaria que você lesse aí depois em casa aí, que está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, e Ezequiel capítulo 36, versículo 21 ao 28, que fala sobre a nova aliança, irmãos. Amém? Separa aí com o tempo, você lê aqui, tá bom? E tem mais um texto, irmão, que eu queria ler com vocês, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 19 ao versículo 20, que fala da nova aliança, a ceia do Senhor, né? Que diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo isto: É o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Jesus me falando aqui que esse é o cálice da nova aliança. Então a gente está falando sobre as alianças em si. Essa aqui é a nova aliança. Tem os outros textos anteriores que eu peço que você lê, que está em Ezequiel, que está em Jeremias. Então eu queria fazer um resumo básico para que você pudesse compreender. Esse cálice da nova aliança, basicamente, eu sei que a nova aliança é mais ampla do que isso, porque os outros textos vão falar da lei sendo colocada no seu coração, de como que o Senhor vai agir com nós e com o povo dele, Israel. Mas no primeiro momento nós temos a aliança abraâmica, que é uma terra que Deus promete a Abraão. E no segundo momento temos a aliança mosaica, a lei, né, para essa terra, que vai gerir essa terra em si. E a terceira aliança que a gente falou aqui é a aliança davídica, onde Deus promete um trono para o rei Davi, um sucessor a ele. E nós temos o entendimento que lá, sucessor a ele. E nós temos o entendimento que lá no Evangelho no Evangelho em Daniel, capítulo 7, fala de Jesus Cristo como esse rei que vai governar as nações durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas o que eu quero trazer clareza é que nesse capítulo aqui do 22, quando a gente fala da Santa Ceia, eu sei que é muito mais abrangente do que isso, de maneira nenhuma eu quero resumir a só isso, mas nós precisamos entender que no primeiro momento, na primeira aliança abraâmica, nós temos uma terra que nós vamos habitar. E no segundo momento existe uma lei que vai ficar escrita em nossos corações. E em um terceiro momento um rei que vai governar as nossas nações, que nós sabemos que é Yeshua, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que possamos viver nessa terra, obedecendo essa lei, essas leis que vão ser implantadas no nosso coração, e vivendo diante desse rei, o que ele promete? Um corpo incorruptível, irmãos. Então todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós devemos ter um entendimento, né? Que Jesus não vai nos dar uma alma em si, até porque essa alma nós temos e ela é eterna. Nós decidimos onde ela vai passar. Se no milênio com o Senhor, ou se em outro lugar, infelizmente com o nosso inimigo. Mas para nós podermos viver no milênio, o que Jesus promete? Também que teremos um corpo semelhante ao dele, um corpo incorruptível. Então todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós também temos que ter esse entendimento, que ele nos prometeu esse corpo para nós vivermos nessa terra com essa lei e diante desse rei, irmãos. E por que esse corpo? Você pode perceber, Jesus ele já possui esse corpo, né? Ele sendo Deus. E ele consegue transitar de um reino espiritual para um reino humano, para um reino físico literal. Ele consegue transitar. Esse corpo ele não vai nos garantir isso. Porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 22 e temos entendimento de que o Pai vai vir habitar conosco, existe um livro que eu tenho ele como uma referência, né, que é o Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Eu gostaria muito que você pudesse ler ele. Ele acrescenta bastante coisa ao nosso entendimento e aquilo que a gente vem estudando, que ele fala dessa convergência de céus e terra, em que a família do céu e a família da terra ela vai viver juntas. E nós teremos um corpo para que a gente possa transicionar entre esses dois, né, que vai ser um, na verdade, entre esses dois universos, eu posso dizer assim, entre esses dois mundos, Senhor. Esse corpo ele nos permite isso, um corpo semelhante ao de Jesus, para que a gente possa viver com a família dos céus e a família da terra, e é isso que ele promete a nós, irmãos. Esse é o sinal da nova aliança, um dos sinais, que teremos um corpo semelhante ao dele, e que a gente possa queimar, assim como Abraão, ansiar por vermos a cidade edificada por Deus quando foi construída por mãos de homens, que é Jerusalém celestial, que descerá do céu junto com o Pai.
Esse foi o resumo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez e que Jesus abençoe vocês.